Começa agora o 9º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Nesta noite eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, com o jornalista Carlos Graeb, editor executivo do site de Veja, e com o jornalista Reinaldo Azevedo, um dos grandes campeões de audiência da web. Você pode mandar seus comentários e perguntas pelo Twitter e deve votar na enquete que quer saber o seguinte: José Dirceu será condenado ou absolvido? A votação parcial diz que 84% acham que ele será condenado. 16% acham que será absolvido. A gente nota aqui uma evidente mudança na expectativa, né, dos brasileiros, que tem tudo a ver com a imagem do dia, que mostra o deputado João Paulo Cunha, que pode ser chamado, por autorização da maioria do Supremo, de deputado corrupto. Deputado corrupto. Nada de suposto. Acusado de... Exatamente. Condenado Acusado de corrupção, por deputado corrupção. corrupto, como salienta o site de Veja muito corretamente. Pois bem, eu quero saber o que vocês acharam. Segunda foi um dia ruim para o PT, né? Hoje foi péssimo. Péssimo. Hoje foi péssimo. Eu acho que o intérprete principal, o guia genial do PT, o Lula, deve estar muito preocupado. Não sei se o Zé Dirceu está vendo o desenho animado, como ele estava vendo durante algumas sessões do julgamento, diziam que ele assistia desenho animado. Ninguém via nada. Nada, não, estava preocupado, tal, sem nenhuma preocupação. Novela, Olimpíada. Novela, estava absolutamente tranquilo. Agora eu acho que... vendo, e amanhã veremos o Aires Brito, mas tudo indica que vai seguir a maioria, né? Vai ser uma goleada, na verdade, essa votação. O que me chama a atenção, e o causa espécie, para usar uma expressão muito utilizada nesse julgamento... Que o Reinaldo Azevedo incorporou. É a questão... Sem críticas ad hominem, Augusto. É o isolamento dos dois ministros, né? O ministro Dias Toffoli e o ministro Lewandowski. Por quê? Porque a sequência hoje dos votos ficou tão claro que parece que o Supremo se divide em duas partes. Uma que veste toga e outra que veste estrela, né? E parece que a que veste toga, para o bem do Brasil e da democracia brasileira, está ganhando de goleada, né? Carlos Graeb. Parece que vai ser de goleada mesmo, né? A gente só o Carlos Aires ficou devendo o voto dele, deixou para amanhã. Está apontando um 9-2 pela condenação... No caso do João Paulo. No caso do João Paulo por corrupção, que é a condenação mais... Todas são importantes para que se faça a justiça, mas essa é a mais emblemática, a mais simbólica. E a mais fácil de traduzir. De traduzir. Corrupto. Exato. Para o nosso processo político, né? E então está pintando esse isolamento. E assim, a maneira como alguns ministros, o Celso de Mello agora, apresentaram o seu voto, o Celso de Mello falou longamente sobre a necessidade de se reafirmar os valores éticos, de se reforçar o processo político, etc. Quer dizer, eles mostraram que é isso que está na cabeça deles, e não a tecnicalidade da existência da prova, não. E outra coisa muito interessante é que, assim, quase todas as teses da acusação foram desmontadas pelos ministros que votaram. Da defesa. Da defesa, desculpe. As questões foram sendo abordadas uma a uma, a questão do ato de ofício, a questão da validade das provas... Destinação do dinheiro. Né? Destinação do dinheiro, a questão da validade das provas de CPI. Eles foram acolhendo tudo que a defesa dizia que não podia ser acolhido. Então, o PT deve estar preocupado, e a gente sabe que o João Paulo Cunha está preocupado, está reunido lá com seus assessores, está trancado em casa, com um monte de repórteres à porta da casa dele, esperando para saber o que vai acontecer com a candidatura dele. Reinaldo Azevedo. Olha, será 11-0 pela condenação do Pissolato por peculato e corrupção passiva, 11-0, porque foi 10-0 agora, quando o Aires votar, será com certeza 11-0.
O Aires Brito, há pouco, acabou de fazer pouco caso de uma lei criada pelo próprio Zé Eduardo Cardoso para tentar livrar a cara deles. Exatamente, que é invocada pela defesa. 11-0 no caso do Banco do Brasil, que envolve 76 milhões de reais, né? No caso do João Paulo, já 9-2 por peculato no caso da SMPIB e 9-2 por corrupção passiva. E ainda há a possibilidade de ser condenado por lavagem de dinheiro. Então, Augusto, o que dá para dizer... Valério, e o Marcos Valério, então, Marcos aí Valério sim, também de goleada. Então, o que dá para dizer, sem querer, Augusto, manda a câmera fechar em mim. Presidente... Foco no Reinaldo. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mensalão existiu e, portanto, o senhor perdeu. Perdeu para as leis do país. Parabéns ao Brasil e lamento pelo senhor. Então é o seguinte, o mensalão existiu. Está comprovado. Vamos ver agora o seu Zé Dirceu. O que eu acho fantástico, o que eu acho que está muito bom nesse julgamento é o seguinte, né? Eu vou falar um pouquinho de latim. Por favor. Tem a máxima do... Até tu. Até tu. Vou aqui competir com o ministro Lewandowski. Vai. Tem a máxima do... Como é? Quod non est in actis, non est in mundo. O que não está nos autos, não está no mundo. Com isto, queria a defesa o seguinte. Não existem atos de ofício. Não há prova provada, segundo aquele entendimento muito particular e vesgo do ato de ofício, de que eu mandei fazer tal coisa. Ora, os ministros lembraram, e não há nenhuma feitiçaria, nenhuma novidade, que o artigo 239 do Código Penal e o artigo 156 do Código de Processo Penal diz, o primeiro, que as provas indiciárias são provas sim. Se eu tenho um conjunto de fatos que levam a um determinado desfecho, não precisa ter o documento assinado. E se a defesa, que aí o 156 do Código de Processo Penal, e se a defesa diz que existe um determinado álibi, ela está obrigada a demonstrar o álibi sim. Isso não significa provar que o cara é inocente. Os ministros usaram isso de maneira brilhante, desmontaram a defesa está no papel dela, tentou, mas não deu. Não deu de maneira cabal, vexaminosa. 11-0 no caso do Pisolato, 9-2 do ex-presidente da Câmara. Enfim, é um resultado extraordinário, formidável, que eu espero faça o Brasil avançar. Perfeito. O Peluso foi muito feliz, né, na maneira de falar das tais provas indiciárias, né? Ele foi muito claro. É uma pena que ele não vai participar do resto do julgamento. Dá para imaginar como é que seria o restante do voto. Fizeram né? de tudo para ele não... Neste momento, o deputado João Paulo Cunha, deputado corrupto, João Paulo Cunha, ele está trancado em casa. O PT espera que ele anuncie a desistência, né, de se candidatar à prefeitura de Osasco amanhã cedo e será substituído pelo vice da chapa, que é o Jorge Lapas. Tal. Agora, eu acho o seguinte, né, não é muita insolência do PT lançar a candidatura a prefeito de um réu do mensalão? Quer dizer, não é uma aposta descarada na impunidade? Porque a tese que o presidente Lula insistiu desde 2005, né? Em certo momento não, em certo momento sim, e depois, na segunda presidência dele, mais ainda, é que o mensalão nunca tinha existido. E foi repetindo, inclusive a sair da presidência, ele disse que ia investigar o mensalão. Ia provar, né? Que era uma farsa, que havia um golpe. Vou investigar, provar que era uma farsa da oposição. Ele repetiu isso este fim de semana numa entrevista para o New York Times. Então, repetiu de novo. Então percebe como é que ele... Então, para o PT, quer dizer, veio essa história o que são os fatos? Os fatos pouco importam. Então, essa ideia é meio de Ministério da Verdade. Então, eles impuseram uma leitura de mundo contra tudo que nós tínhamos assistido desde 2005 na CPMI, né, durante quase um ano, passando os depoimentos pela televisão, a gente ensina aquelas barbaridades que acabamos até levemente esquecendo disso, né, vai passando o tempo e tal, mas que graças... foram lembradas agora, né? Eu tinha esquecido de muita coisa. Quando a acusação, e graças à Procuradoria-Geral da República, durante cerca de 5 horas, foi relembrando todos aqueles fatos, poxa, a gente falou, puxa, e realmente isso nem lembrava mais. E depois,
aí a importância da ação do ministro relator Joaquim Barbosa, né? Foi pegando item por item, apresentando todos aqueles graves fatos. Então eu acho que o PT, ao lançar o João Paulo, é no sentido mesmo de desprezo às instituições. As instituições do Estado brasileiro... presidente da Comissão de Constituição Constituição e Justiça, que é um Não, desprezo. presidente da É um negócio Comissão de absurdo, Constituição e Justiça. Justiça. Ele era o interlocutor, Ao senhor João Paulo do foi dado o Supremo. poder máximo de dizer se uma lei era constitucional ou não. Exato. Foi o senhor João Paulo que, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente avaliou lá a lei do Zé Eduardo A lei do Zé Cardoso. Que hoje recebeu risos do plenário, e especialmente do presidente do Supremo Tribunal. Quer dizer, então criou-se uma situação... Só para explicar, Vilar, sim. não perde o fio. O Zé Eduardo Cardoso, telespectador, É criou importante uma lembrar, eu ia lei, pedir que você lembrasse. criou ali. uma lei Sim, tornando legal retroativamente uma coisa incrível. a apreensão a retenção do tal bônus de volume pelas empresas estatais. Ou seja, não estava na lei, o seu Zé Eduardo Cardoso criou uma lei tornando isso legal retroativamente. Lei que foi usada... Pela Ana Reis no Isso. TCU. E essa lei foi criada às vésperas do início. Às vésperas do início do julgamento. julgamento. Isso. Então veja, e hoje, como está dizendo Vila, aí continua, né, os ministros riram da lei. Riram. Não, essa cena é uma coisa inacreditável, porque ministro da Suprema Corte, quando começa a ler, mostra o absurdo, e foi mostrando o absurdo, ele não riu do nada, começaram a rir. Quer dizer, a que ponto? E sabendo que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é pré-candidato a ser ministro do Supremo, está fazendo campanha aberta para chegar a isso. Agora, o PT tem um desprezo pelas instituições democráticas, pelo Estado. Então, eles passam por cima. Isso o Estado pouco importa. Eles têm um projeto de poder, de se perpetuar no poder. De qualquer forma, passando por cima das leis. Conta, inclusive, com forte apoio de elementos poderosos, do grande capital brasileiro, que apoia isso, porque está tendo lucros durante um período fabulosos e que fecha os olhos para as graves violações que o PT fez em relação ao Estado democrático. Eu acho, queria ouvir o Graébio, eu acho que é um ponto de inflexão esse julgamento. Se ele seguir nesse rumo, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Você não pode indicar quem você quiser para o Supremo. Eu acho que é muito... Porque o povo está chamando os ministros pelo nome. Sim. Muita gente que não acompanhava esse tipo de julgamento agora se refere com perigosa familiaridade a qualquer ministro. Mas eu queria observar uma coisa interessante. Havia uma expectativa de que Lula e Dilma tiveram uma oportunidade, que é rara para governantes, né, de renovar quase que completamente a composição do Supremo. Né? Tem pouquíssima gente no Supremo. Vai ser hoje. completamente o ano que vem. Vai ser Só quase, sobra o Gilmar. Só sobra o Gilmar e o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Marco Aurélio foi nomeado pelo Collor, o Gilmar foi nomeado pelo Fernando Henrique, o Celso de Mello foi nomeado pelo Sarney. Sarney. Né? Celso de Mello ainda fica. Sarney. Todos os outros são de Lula ou de nomeação de Lula ou Dilma, né? E havia assim o temor de que o peso político dessa indicação, né, fosse se mostrar agora nesse julgamento. E no entanto não foi o que aconteceu. É interessante quando a gente conversa com um ministro do Supremo, faz entrevista, alguma coisa, eles sempre dizem, olha, quando você veste essa toga, você percebe que você foi investido aqui com uma responsabilidade. E eles dizem isso para falar, olha, a gente não é devedor de quem nos indicou. E para a maioria, parece que é isso de fato. Foi o que eu ouvi. Você tem desculpe, continue. Não, pode completar. Não, foi exatamente o que eu ouvi da ex-ministra Ellen Grace, que dizia, não, o mensalão vai ser julgado como se deve, porque você percebe isso aí que você está dizendo. Quando você veste a toga, você tem um mandato vitalício, que ninguém pode tirar de lá, etc, etc. Acho que 2 ministros apenas não perceberam isso. Exatamente, isso. eu ia falar. Eu acho que tem o peso da... Deixa eu completar uma coisa. Eu acho que o erro do PT, na hora de indicar o João Paulo Cunha, foi pensar com a cabeça só a política, não perceber que existia um peso da instituição. Eles falaram, esses caras são nossos, essa turma é nossa, não tem como dar errado. E, no entanto, está dando errado. Perfeito. Foi uma tentativa, eles certamente acharam que tinham capturado o Supremo, né, todo. Né? Tanto é que o Lula, há matérias nesse fim de semana, aí o Lula se dizendo traído. Traído. Só é traído. Raciocínio é esse, Veja, né? inclusive a palavra é interessante, porque só é traído quem
julgou, pelo menos, ter feito um pacto com o outro, né? Quer dizer, eu fiz um pacto com você. Qual pacto? Eu nomeio para que você chegue lá, inocente Você é meu todo devedor. mundo? Você é meu devedor? Noto até que hoje o Márcio Tomás Bastos, quando foi saudar o ministro Peluso, teve o seu lado cacai, né? Porque o cacai, o advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o cacai, quando ele foi fazer a sua intervenção, ele sugeriu que o Procurador-Geral da República era devedor dele, cacai. Porque disse, o Lula perguntou quem a gente nomeia, eu nomeei o primeiro, aí o primeiro nomeou esse grupo que está aí, o senhor é desse grupo. O Márcio Tomás Bastos, hoje, num discurso de saudação ao Peluso, que estava deixando o tribunal, dizendo da satisfação de ter participado do processo de indicação e de nomeação, ele usou essas palavras, do Peluso. Irregular. É uma confissão. Este advogado está lá como advogado de defesa. Não é? Ele só participou disso tudo porque ele era ministro da Justiça. Quer dizer, acho que esse julgamento está encerrando, está expondo algumas promiscuidades que têm de acabar. Tem de acabar, chega. Eu acho que esses ministros indicados pelo Lula, pela Dilma, esses ministros que estão dando um voto de acordo com a lei, hein? De acordo com o que está nos autos, não é fora dos autos, não. Se alguém está desprezando os autos aí, não são os que condenaram. São os que absolveram. São os que deram tal voto político. O Lewandowski, exatamente. Aliás, um comentário que você fez, excelente. O voto político, no programa anterior, de que eu não participei. O voto político foi o do Lewandowski e o do Toffoli. Esses foram votos políticos. Exatamente. O voto dos outros foram votos técnicos. Exatamente. Foram votos técnicos, todos eles amparados em lei. Não é? Os outros dois, sim. Aí há uma... E não porque absolveram, não é por isso, não. Custa lembrar, antes de fazer um nosso intervalo de praxe, não custa lembrar que o Márcio Tomás Bastos homenageou o Peluso depois de ter tentado, por todos os meios, impedir que o Peluso votasse até na sessão de hoje. É verdade. Né? Se dependesse, ele não poderia votar, não poderia sequer começar a votar. É verdade. Ele entrou, ele recorreu contra o voto fatiado. Exato. Para tirar o ministro. Nós terminamos aqui a primeira parte do 9º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Voltamos já já. Começa aqui a segunda parte do 9º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Vamos ver qual é a frase do dia. Foi dita pelo ministro César Peluso. O magistrado não condena ninguém por ódio. As condenações são imposição da consciência do magistrado, não apenas do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista ético, por uma exigência de justiça. É sempre bom lembrar isso aí. Claro. Agora nós vamos ouvir o que tem a dizer Gabriel Castro. Augusto, a João Paulo Cunha é o primeiro político a receber o atestado de corrupto pelo STF. Agora resta apenas a tentativa de fugir do regime fechado de prisão. Ele já tem 2 condenações por corrupção passiva e peculato, mas basta o voto do ministro Aires Brito amanhã para que ele seja também condenado por lavagem de dinheiro. O regime fechado é aplicado aos criminosos que têm pelo menos 8 anos de pena a cumprir. A chamada dosimetria das penas só virá na etapa final do julgamento, mas o ministro César Peluso, que está se aposentando e antecipou essa parte de seu voto hoje, deu uma pista. Ele pediu uma pena de 6 anos de prisão a João Paulo, 3 anos por corrupção passiva e 3 por peculato. Com uma condenação a mais por lavagem de dinheiro, que tem uma pena mínima de 3 anos, João Paulo Cunha correria risco de trocar o confortável apartamento funcional aqui em Brasília por uma cela em um presídio qualquer. A sessão de hoje também deixou claro que Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli ficaram sozinhos na defesa dos mensaleiros. E alguns argumentos usados pelos ministros que abrem caminho para a condenação dos outros réus são importantes. Um deles é o de que o chamado ato de ofício é dispensável na caracterização do crime de corrupção ativa ou passiva. O outro, de que nesses casos não importa o destino do dinheiro, ou seja, a tese de que tudo não passou de caixa 2 de campanha naufragou. Além disso, ao condenar João Paulo Cunha e Henrique Pizzolatto, o STF confirmou a existência de dinheiro público no gasoduto. Portanto, os pilares da acusação se mantiveram intactos na primeira etapa do julgamento. Augusto.
Muito obrigado, Gabriel. Bom, nós não estaremos sendo presunçosos aí se dissermos que a gente estava cantando. Eu ia falar essa justamente isso. Acho assim, acho que tem que quem está assistindo a gente, né, pega lá os filmes, os vídeos antigos. Todos os vídeos estão e no site. Desde o começo, quer dizer, está tudo lá, né? Alguns pilares deste egrégio tribunal eram os seguintes. Na questão do ato de ofício, o ato propriamente, tem a expectativa do ato, claro, mas o ato, a assinatura, o documento, mandando fazer uma determinada coisa irregular, isso é um agravante de pena. A definição da corrupção ativa e da corrupção passiva está no caput dos artigos. Portanto, a história do ato de ofício era uma manobra diversionista da defesa. Você disse isso no primeiro programa. No primeiro programa. E a segunda questão, que é a velha história, né? Não importa o que você vai... Se houve, o que vai fazer com o dinheiro, se houve destinação eleitoral, piora as coisas, né? Que até eu brinquei aquele dia, o dia que resolverem fazer um fundo para tratar de nós dois velhinhos, né? Se for um fundo com dinheiro corrupto, de origem corrupta, acabou. Né? Não importa, a causa será nobilíssima. Mas... Claro. Agora, os caras é ótimo, né? Os ministros disseram desde o começo, né, que os fins não podem justificar os meios nessa história, né? Então, e esse fim não é nobre. O fim deles é se apoderar para sempre, de preferência, do poder. Né? Se o dinheiro vai para uso político, então não tem nada de bom nisso. Perfeito. Agora, o que vai acontecer com o João Paulo na Câmara? Que efeito tem a condenação sobre o mandato? É isso que eu acho que só uma questão, não virou piada de salão, né? Não. Eu acho que então boa lembrança. Não virou boa piada lembrança. de salão. Então aquele professor de matemática que se ausentou quase 15 anos da sala de aula, né, para fazer política em São Paulo. Como é o nome dele mesmo? Eu acho que começa com nosso Delúbio Soares. O nosso Delúbio. Então, que ia virar uma piada de salão, ele como o profeta tal, certamente, também, assim como o professor de matemática, ele se ausentou uma década e meia, ele também como profeta não é bom. Agora, claro que agora, caso sigam o voto do César Peluso em relação à solicitação entrando na cassação, né, do mandato do deputado João Paulo Cunha, tem de ser encaminhado, claro, à Câmara, cabe a Comissão de Ética apreciar. Considerado quebra de decoro. Quebra de decoro, a Comissão de Ética. Agora é bom lembrar que a Comissão de Ética tem pouca ética, como nós sabemos. Aí vai depender, como sempre, da pressão. Apesar de uma Aliás, ele foi absolvido sabendo-se de tudo isso. Sabendo-se, quer dizer... Ele foi absolvido por um voto. Por um voto. Agora você imagina, o Supremo com uma decisão dessa, claro que a Comissão de Ética realmente é demais querer ser, agora vai para o plenário. E dificilmente, agora nessa situação, ele já tinha em 2005 conseguiu salvar, né? Agora dificilmente isso vai se repetir, né? E aí isso abre eu acho que aí que, vamos esperar um pouquinho, mas amanhã também, mas isso abre uma mudança, uma decisão dessa, muitas vezes no calor da hora, acho que é difícil até a gente compreender. Passando um pouco tempo é que dá quando assentar poeira. Mas é uma mudança que pode ser histórica no comportamento da política brasileira. Pode ser um ponto de inflexão. Sem dúvida. Essa questão do Caixa 2 acabou, porque a gente não aguenta mais ouvir falar em Caixa 2. Qual é uma década? É Caixa 2, é Caixa 2. No passado, eu estava até recordando a eleição de 85 para a prefeitura, quando teria assumido 20 milhões do Caixa do Jânio Quadros. Mas é Caixa 2 e assim mesmo, tal. Está liquidado. É liquidado, isso acabou. Então, acho que tem de haver uma mudança comportamental. Então, essa decisão e as introduções que os ministros fizeram, muito duras, sobre a necessidade de acabar com a corrupção, que chega, não é possível conviver um Estado democrático com a corrupção como existe aqui no Brasil, isso pode ser um marco histórico no Brasil, diferentemente de outras questões, como, por exemplo, o impeachment do Collor em 92, é uma decisão política da Câmara e depois do Senado. Aqui é muito mais do que isso. Aí nós estamos num outro patamar. É a justiça, de algum modo, dando um basta àquela sensação de impunidade muito presente dos brasileiros. É verdade. Isso se reflete até no resultado das nossas enquetes aqui. Exato. As pessoas inicialmente estavam muito descrentes, agora estão confiando mais que haverá punição. E eu quero voltar um pouquinho, Augusto, à frase do Peluso, porque tem um dado importante a ser registrado aí. Você está com ela aí ainda? Quer que eu releia? Releia, porque eu acho que é bom. O magistrado não condena ninguém por ódio. Seria bom se o Lewandowski e o Toffoli precisam aprender que também não absolve ninguém por amor. Não dá para absolver. O magistrado não condena ninguém por ódio. As condenações são imposição da consciência do magistrado, não apenas do ponto de vista funcional,
mas também do ponto de vista ético, por uma exigência de justiça. Eu quero aplicar essa frase ao que está acontecendo no tribunal. É mentira aquilo que se tentou fazer. Este tribunal virou um pelotão de fuzilamento, ninguém tem direito à defesa. Quero deixar claro o seguinte, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que eles lá consideram um ministro do lado de lá, o ministro Gilmar Mendes, ele livrou o João Paulo, por exemplo, da acusação do segundo peculato, né? No caso da contratação da IFT. Né? O ministro Marco Aurélio livrou o João Paulo de peculato e de lavagem de dinheiro, desse segundo peculato. Os ministros estão sendo, no caso, o último agora que falou, Celso de Mello, também de um dos peculatos. Os ministros estão sendo muito criteriosos. Não há disposição. O próprio Peluso, que tentaram jogar fora do julgamento, o próprio Peluso livrou o João Paulo de uma acusação. De duas acusações. De duas acusações. De um peculato e de lavagem. Então, o julgamento está sendo feito com serenidade, está sendo feito de acordo com os autos, não tem pelotão de fuzilamento, não. É a justiça funcionando. O PT criou toda essa onda contra o judiciário, contra o Procurador-Geral da República, contra a própria imprensa, porque não queria que a justiça funcionasse. Este é o ponto. Eles não querem que a instituição funcione. Eles querem a instituição a serviço do partido, como destacou o Vila. E é por isso que o Lula se diz traído. Traído por quem? Por um poder da República? Um poder da República não trai um político. No máximo, um político pode trair um poder da República. É diferente. Claro, claro. O Lula pode trair o poder. Você poder tem toda a razão. Quer dizer, o Lula não consegue enxergar a importância da independência, da separação dos poderes e da independência de cada um. Tanto que ele diz, não, que bom, é candidato a ministro do Supremo o Luiz Inácio Adams, que eu chamo de meu filho alemão. Isso não é conversa. Teve uma nota recentemente, acho que foi na Folha de São Paulo, que eu acho que é uma das informações emblemáticas desse julgamento também, sobre o Toffoli. Era algum cardeal petista dizendo que, olha, o Toffoli, ele vai se sentir liberado para votar depois, do jeito que ele imaginar, depois desse julgamento. Agora, ele precisa pagar a conta. E lembrando a frase do Luiz Marinho, só para encerrar nesse capítulo do Toffoli, a frase do Luiz Marinho, que hoje é o porta-voz para valer do Lula, né, para dizer, o prefeito de São Bernardo, que disse, Toffoli não tem o direito de não participar do julgamento. Quando estava lá para ele alegar suspeição. Exatamente. Quer dizer, não, vai ter de ir, é uma ordem. Bom, eu vou ler 3 comentários só enviados pelo Twitter, para a gente sentir o estado de espírito de quem nos acompanha. O Bruno Guedes diz, eles, os condenados, continuarão em seus partidos como conselheiros obscuros, sabedores de jogadas ilícitas que infelizmente não serão paralisadas. Você ainda tem essa desconfiança, esse pessimismo que a gente nota, mas acho que as coisas estão mudando, como veremos em seguida. O Gustavo Unfer, ele ironiza, dizendo que eles pedirão asilo na Embaixada do Equador, de onde anunciarão a criação do Partido dos Mensaleiros Revolucionários e Bolivarianos. E o Arthur Gaspar diz, rápido ostracismo, depois irão gastar seu patrimônio escuso obtido durante a vida pública. E uns voltarão à política. Acho que não. Isso que você estava comentando, Reinaldo, que nós estamos comentando sobre a mudança das expectativas, isso é traduzido, é exibido claramente pelo resultado das nossas enquetes. No primeiro debate, a gente perguntou o seguinte, os réus do mensalão serão condenados? 51% disseram não, a maioria. Aí, e a gente perguntou, os réus do mensalão na segunda deveriam ser condenados ou não? 90% achavam que deveriam, mas não acreditavam. Pergunta sobre o deputado João Paulo Cunha, ontem. 75% acreditavam que ele seria condenado. E agora, como estamos vendo pelo resultado final da enquete sobre o Dirceu, 85% acham que ele será condenado. Portanto, houve um aumento de 35 pontos percentuais. Deixa eu falar uma coisinha sobre o Dirceu que eu acho importante, Augusto, que é o seguinte. Se a gente considerar a linha de argumentação de boa parte dos ministros que votaram pela condenação do João Paulo, a gente tem, digamos, autorização lógica para inferir
que o Dirceu possa ser condenado. Perfeito. Mas não dá para antecipar também, vamos com calma, né? Não dá para dizer assim, ah, não, vai ser com certeza. Sim, claro. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu torço muito para isso, não escondo isso aqui, não escondo quando escrevo, para que o Dirceu seja condenado, porque eu e o procurador acreditamos, e mais um monte de gente, que é ele o chefe da quadrilha. Eu muito acompanho o parecer do eminente jornalista Reinaldo Azevedo. O Augusto acompanha. Por isso vivem atacando a gente na internet, uma gente muito malvada. Sem muito data bem. vênia, né? Sem data vênia. Agora, veja só, ainda que venha a ser absolvido, eu acho que é preciso que fique claro que isto não anula a grandeza do que se conseguiu até agora. Sem dúvida. Que eu acho que o mais importante até agora nem é a condenação do deputado João Paulo, que ele é só um dos agentes criminosos dessa coisa toda. O mais importante que aconteceu até agora foi o tribunal ter reconhecido que existiu aquilo a que se chamou mensalão. Exato. Só Ainda não que se foi chamasse roubalhão. condenado o Luiz Guxiquem, porque a Procuradoria-Geral da República pediu absolvição por Isso. falta de prova. E Todos foram assim. Exatamente. E aí, mais, evidenciando que se está cuidando do devido processo legal, sim. Porque, neste caso, poderia se alegar a tal da responsabilidade objetiva. Ah, porque o cara está no cargo, então ele fez. Perfeito. Não se levou em conta a tal da responsabilidade objetiva, que, de fato, não é um bom procedimento. Não é? Cadê a evidência mínima de que fez? Não tinha. Não é? O Pisolato tinha feito um depoimento acusando, depois retirou o depoimento. Então, os juízes estão sendo prudentes, sim. O devido processo legal está sendo respeitado. O Estado de Direito está sendo respeitado. Isto não é um julgamento de exceção. O Brasil não é a Venezuela. Mas eles vão responder. Perfeito. O PT Eu queria vai que responder vocês duro. fizessem, já estamos terminando o nosso programa, nosso debate, queria que vocês fizessem as considerações finais. Tem uma Começo visão- pelo Vila. Obrigado. Sem ter uma visão catastrofista, eu queria dizer aos eminentes colegas olha, a tropa petista primeiro, vai ficar furiosa na internet, com os bombardeios, destruindo... Previsivelmente. E a pressão vai ser muito grande pela nomeação. A partir de segunda-feira, com a aposentadoria completando 70 anos do ministro César Peluso, já da designação imediata de um novo ministro que tem de ser sabatinado pelo Senado e tal. Vai ter até algum doido que vai querer dizer assim, olha, ele pode participar do processo e pode. Realmente o regimento permite e tal. Ele pode ser aprovado Agora, rapidamente. você não acha que o isolamento da dupla, claro, Lewandowski pode influenciar claro, isso? influencia sim, mas sempre tem os malucos ali Vão que vão tentar. insistir que... Agora, em novembro, quando do Aires Brito se aposentar, então vai ter uma pressão, e é provável do Celso de Mello por razões de saúde, pelo que ele apontou tal, que depois desse julgamento poderia solicitar aposentadoria. Bem, vai ter uma pressão muito grande, por quê? Vai se mostrar que esse Supremo não é confiável a nós, PT. Nós nomeamos traidores e não aqueles que defendem os interesses populares. O Supremo defende os interesses daqueles que querem destruir as conquistas históricas do governo do PT, vai vir ser todo esse discurso. Então, a pressão vai ser muito grande, o Lula vai entrar em campo, a gente não pensa que ele tem qualquer moral que vai ficar batido, nada, ele vai entrar de solo e vai falar, eu sempre disse e tal. E a partir o primeiro sinal vai ser, quem vai ser indicado pelo governo no lugar agora, a partir da semana que vem já vai surgir o nome. Porque isso é até para sinalizar qual vai ser a linha do governo. E já deixar bem claro qual poderá ser o pré-candidato em novembro. Então, vai ter uma resposta muito forte, porque o PT se considera traído com a ação estritamente técnica, jurídica, sem ódio, legalista, feita até agora pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dois dos quais nomeados por Dilma Rousseff. Sim. Graeb. Bom, da primeira vez que eu estive aqui com vocês, né, eu estava muito aflito com o futuro institucional do Supremo. Eu acho que as coisas se clarearam. Com a condução dos trabalhos pelo ministro Aires Brito. Com a condução dos trabalhos pelo ministro. Eu acho que as coisas ficaram mais tranquilas. Eu acho. Agora, a gente ainda tem muita coisa para acontecer com a saída do Peluso. E ainda pode haver até chicana jurídica. Ontem, por exemplo, o Márcio Tomás Bastos participou de uma palestra e ele disse, olha, o voto do Peluso provavelmente vai ser nulo, porque só tem uma circunstância em que você pode dizer se é culpado ou inocente e depois dar as penas.
é no tribunal do júri. Em qualquer outro tipo de julgamento, você tem que dar as duas coisas juntas. Então, o negócio é o seguinte, o voto do Peluso vai ser nulo. Ele hoje, o Peluso se antecipou, deu a condenação, já disse qual era a dose das penas. Exatamente. Ou seja, eles estão prevendo quais são as pedras que podem estar no caminho e parece que eles estão aprendendo como contornar ali as armadilhas. Agora, que vem uma fase ainda difícil com a ausência do Peluso, porque a gente não sabe se vai haver empate em algumas, né? Exato. Tem muita coisa para acontecer ainda, então eu acho que ainda temos emoções pela frente. Reinaldo, independentemente disso, o que aconteceu. Mas o fato histórico, vamos dizer assim, já está escrito na pedra. Perfeito. Reinaldo Azevedo. O eminente, excelentíssimo Vila, eu estou contaminado pelo ambiente, iniciou a intervenção dele dizendo que na segunda foi um dia ruim para o PT e hoje foi um dia péssimo. E então eu espelho o raciocínio e digo, na segunda foi um dia bom para o Brasil e hoje foi um dia excelente. E isso me leva a uma conclusão quase silogística de que as coisas que são ruins para o PT acabam sendo boas para o Brasil, né? Neste particular, pelo menos, de maneira clara, né, e evidente. Eu acho que o Supremo está dando um passo importantíssimo para o fim da impunidade, sim, ou pelo menos os brasileiros estão começando a olhar para o Supremo com outros olhos. Acho que deve-se recolocar o debate. Veja só, deve-se recolocar o debate sobre a tal da prerrogativa de foro. Durante muito tempo nós tratamos a prerrogativa, nós que eu digo a imprensa, eu nunca fui, eu já escrevi vários textos a respeito, eu não sou contra a prerrogativa de foro. Neste caso eu quero dizer que o processo só andou porque é um processo que aconteceu no Supremo em razão da prerrogativa de foro. Outras pessoas envolvidas no que se chama o mensalão, porque há outros que foram processados em outras instâncias, os processos não andaram até agora, está tudo parado. O Gilmar disse isso de uma maneira muito forte. Então, assim, a prerrogativa de foro, neste caso, foi importante para sinalizar para o país que há certas coisas que os homens públicos não podem fazer, né? E o Supremo está dizendo isso. Não, isso vocês não podem. E isto para o PT é fundamental, porque o PT acha que em nome da construção do partido, em nome da construção da utopia, em nome da construção do poder popular e de todas aquelas fantasias que eles vivem propagando, qualquer coisa é permitido. Ou seja, os crimes cometidos por eles são virtudes. E as virtudes cometidas pelos adversários eventualmente são crimes. Isto precisa ter um fim. O PT precisa entrar na institucionalidade e fim de conversa. É isso que o Supremo está dizendo, né? E eu espero que agora, com as vagas que se abram aí, a presidente Dilma decida, neste particular do Supremo, entrar para a história pela porta da frente. Porque ela pode tentar entrar pela porta dos fundos, não é? A nação está dizendo o que quer. Você lembrou uma coisa perfeita. Os ministros estão sendo chamados pelo nome nas ruas. Exato. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom porque eles votam como eles querem, ninguém interfere no voto deles, mas é bom que a sociedade saiba o que eles estão fazendo. Perfeito. Terminamos aqui o 9º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado, Reinaldo, obrigado, Graeb, obrigado, Vila. Estaremos de volta amanhã, às 7 da noite.